Boa noite, meu nome é Fernando Silva Freitas, vou fazer a apresentação aqui do subprojeto 3 da disciplina de controle 1. Essa parte aqui do subprojeto 3 trata aqui da análise da estabilidade do sistema. Bom, esse aqui era o controlador que eu havia chegado aqui no subprojeto 2, né, com esses parâmetros aqui. 3 para o proporcional e 0,1 para o derivativo, né, que acaba multiplicando aqui pelo proporcional, fica 0,3 para o derivativo. Né? Então, para obter a função de transferência aqui da malha fechada, eu efetuei as considerações de que essa derivada aqui vai ser um S, né? Um zero no caso, zero simples. Então, o meu sistema lá, que é o 1028 por S ao quadrado, fica representado por essa função de transferência aqui. E o controlador fica representado por isso aqui, ó. A parte proporcional e a parte derivativa. E embaixo seria 1, né? Então, sem um polo embaixo, né? Mas eu acredito que isso deva estar errado porque na hora de fazer a simulação e comparar os resultados ficou um pouco diferente, né? Então, eu acho que essa consideração de que isso aqui é apenas um S não é válida, né? Mas, para seguir adiante aqui com o subprojeto 3, eu mantive essa consideração, né? Então, aplicando aqui utilizando essa função do MATLAB aqui do feedback, eu obtive essa seguinte função de transferência aqui de malha fechada. Então, aplicando aqui esse degrau aqui de amplitude 15, né, para ficar igual o que eu tinha feito aqui na planta, né, com os blocos aqui no Simulink, eu obtive esse resultado aqui. Dá pra ver que tá bem diferente, né? Porque aqui tem um sobresinal e aqui no Simulink eu não obtive esse sobresinal, né? Aqui também dá pra ver que chega bem mais rápido, né? A resposta do sistema chega bem mais rápido aqui, próximo aqui do 15, né? Do alvo, do que aqui, ó, que demora praticamente meio segundo, né? E aqui bem antes já tá bem próximo. Né? Então teve essa diferença aqui. Aqui dando um zoom aqui vai ficar um pouco mais próximo à escala, né? Mas ainda tá 10 vezes menor aproximadamente. Dá pra ver de uma forma mais nítida que a diferença entre os dois gráficos. Né? Sobre o critério de Hurth-Hurth, não sei se é, peraí, corta. Bom, sobre o critério de Hurth-Hurth, não sei se é bem essa a pronúncia, é basicamente um algoritmo que permite analisar se existe ou não polos no semiplano direito, né, que vai fazer com que o sistema fique instável. Para esse sistema aqui nós temos essa tabela aqui, né, como seria preenchido o algoritmo. Né? Na primeira coluna nós colocamos do maior para o menor termo, né? Essa é a quarta, essa é a terceira, essa é a quadrado, essa é a 1 e essa é a 0. Então, nessa primeira linha, nós vamos preenchendo alternando, né? A 4, né, que é o primeiro coeficiente, a 3, a 2, a 1, a 0, 0. Daí, para determinar os demais componentes aqui da célula, é feito esse procedimento aqui. Pega, no caso, o determinante, né, negativo, né? Então, faz ao contrário aqui o determinante. A3 vezes A2 menos A4 vezes A1. E isso aí divide por essa raiz do termo aqui, né? Que é o primeiro termo aqui dessa segunda coluna anterior a essa linha que a gente está fazendo aqui, né? Então aplica esse algoritmo aqui para preencher toda a tabela. E o critério diz assim que se houver uma mudança aqui do sinal dos elementos da primeira coluna, o número de mudanças é equivalente ao número de polos que existe no semiplano lateral direito, né? Então, se não houver nenhuma mudança de sinal aqui, significa que o sistema é estável. Bom, outra aplicação aqui para esse sistema seria, no caso, onde houvesse aqui uma variável, né, envolvendo aqui um dos coeficientes. Né? Então, ao aplicar esse método, né, apareceriam expressões algébricas aqui. Né? E através da análise dessas expressões algébricas, seria possível determinar, por exemplo, para que faixa de valores uma determinada variável permitiria que o sistema fosse estável, né? Ou a partir de qual ponto ele vai ser instável, né? Então é possível fazer essa análise com esse método de Hurth-Hurth. Aqui, então, com essa função de transferência de malha fechada do meu sistema lá, aplicando então esse método, né? Ele é um pouco mais curto porque o maior termo aqui é um S ao quadrado, né? Então ficou da seguinte forma: aqui na primeira coluna é S ao quadrado, S é a 1 e S é 0. Então 1, que é o que está multiplicando o S ao quadrado aqui, 308.4, 3084 aqui,
E aqui tá esse valor, mas seria zero aqui. Esqueci de corrigir aqui. Aqui seria zero. Então, fazendo o algoritmo aqui para esse elemento da coluna, né, nós obtemos esse resultado aqui. Aqui não é necessário mais calcular. E, então, analisando aqui, não há nenhuma troca de sinal, né? Todos os números são positivos aqui. E é possível, então, concluir que o sistema é estável, né? É sobre a estabilidade e a estabilidade assintótica, né? A biboestabilidade, aliás. A biboestabilidade, ela é relacionada a uma estabilidade externa, né? Então, ela pode ser medida de fora do sistema, né? Você aplica uma entrada limitada e você mede se a saída também é limitada, né? Então, se o sistema for biboestável, né? Para toda entrada limitada, você vai ter uma saída limitada, né? Eu coloquei essa imagem aqui que ela representa, assim, de uma forma mais ilustrativa, o que seria a biboestabilidade, né? Então, para esse cone nessa posição, né, se nós aplicarmos uma determinada força nele e soltarmos, ele tende a voltar e permanecer estável nessa posição. Já aqui seria um meio termo, né? É, seria um sistema neutro, né? Se você aplicar uma entrada limitada, ele tende a se mover um pouco e depois parar, né? Mas não vai parar na hora, né? Ele vai permanecer rolando mais um tempo ali, provavelmente. Então, é um sistema que não chega a ser estável, mas também não é instável. E aqui seria um sistema instável, né? Um sistema que está equilibrado sobre esse vértice, né? Dá pra ter esse sentimento, né, de que é instável. Para qualquer mínimo toque, que mínimo de força aplicada nesse cone, nessa posição, ele tende a, a rolar e não vai mais voltar nessa condição de estabilidade que ele estava inicialmente aqui, né? Ele vai ter uma saída brusca, né? Para uma entrada que... Uma mínima entrada ele vai ter uma resposta brusca, né? A estabilidade interna ou estabilidade assintótica é uma estabilidade relacionada à entrada nula, né? Então, um sistema que tem condições iniciais não nulas, se você aplicar uma entrada nula nele, ele vai se comportar de uma certa forma. Se ele tiver uma estabilidade interna, ele vai tender a, a estabilizar em algum valor, né? Em zero, por exemplo, né? Ou manter aquela condição inicial dele. Agora, se ele não for internamente estável, ele vai tender a crescer a saída dele, mesmo que você não tenha uma entrada, né? E isso está relacionado à posição aqui dos polos dele. Se você tiver polos aqui no semiplano lateral esquerdo, o sistema tende sempre a ser estável, né? Por exemplo, aqui, né? A condição inicial dele que era diferente de zero, mas ele com o tempo ele tende a estabilizar para zero. Para um sistema aqui com um polo em zero, por exemplo, também. Ele vai se manter, vai somente conservar o estado inicial dele, mas não vai crescer o valor. Já que para um sistema com dois polos imaginários em zero aqui, ele vai ser um sistema oscilatório, mas também não vai ser um sistema instável, né, de certa forma, né? Vai estar no limiar ali. E já para sistemas aqui onde o polo fica à direita, né, dá para ver que ele cresce aqui, ó. Então é um sistema instável, né? Isso tem a ver ali com a forma desse sistema, né, no tempo contínuo, né? Para cada polo vai ser representado lá por um Euler elevado a um lambda t, né, por exemplo, né? Onde esse lambda está relacionado à posição desse polo. Então, se o polo está à direita, esse expoente vai ser positivo. Então, ao longo do tempo, essa exponencial cresce. Já se for um exponencial negativo, então automaticamente ele vai ser como se fosse uma fração inversa, né? Então, vai crescer o denominador. Então, o sistema vai tender a diminuir, né? Bom, agora eu vou falar sobre os erros estacionários devido à referência, né? Bom, começando aqui por esse gráfico à direita aqui para economizar tempo, é, esse primeiro gráfico aqui de cima ele tem uma entrada que é um degrau, né? Como a gente pode ver aqui, esse input aqui. Para um primeiro sistema, né, que é representado por essa saída 1 aqui, ó, ele não tem um erro residual, né? Porque ele, em algum tempo aqui, ele consegue alcançar a referência e lá no infinito ele vai ter um erro zero. Já para esse segundo sistema aqui, ele vai crescer até um determinado ponto e a partir dali ele vai manter um erro estacionário, né? Isso aqui tem a ver, a capacidade do sistema de chegar a zero, né, tem a ver com a quantidade de integradores que ele tem no sistema, né? Então, para um sistema que tem pelo menos um integrador, ele consegue alcançar um erro zero para uma entrada de grau, né? Já para esse mesmo sistema aqui que conseguiu alcançar aqui esse erro zero para essa entrada de grau, talvez aqui para esse sistema, para essa entrada rampa ele já não alcançaria, né? Então aqui, para essa entrada rampa, né, como a gente pode ver aqui,
tem três exemplos aqui, né? Um sistema que consegue alcançar, um que mantém um erro residual, né? Que seria, no caso, essa entrada aqui alcançando, né? Se ela for um integrador simples, ela provavelmente iria manter, então, esse erro residual lá no infinito, né? Já se ele não tiver nenhum integrador, esse erro só vai crescendo, né? Então, lá no infinito, vai ter um erro infinito também, né? Bom, então aqui eu tenho a minha função de transferência direta, né? Sem ser aquela de malha fechada, né? O controlador vezes o meu sistema modelado lá. E para alcançar para eu calcular o erro dele, né? Então eu vou aplicar esse teorema aqui, né? Só que pro meu caso, como eu tenho um integrador duplo aqui, né? Esse resultado aqui vai ser um erro zero, né? Porque esse g que está posicionado aqui, ó, vai zerar esse denominador dele. Então esse aqui tende a infinito, né? Quando o s tende a zero. Então automaticamente, se essa parte de baixo do denominador tende a infinito, a, o sistema como um todo vai ser zero, né? Então esse erro vai ser zero, né? Isso com o método degrau aqui. Aqui tem as expressões, né, para calcular então qual que é o erro estacionário para uma entrada degrau, para uma entrada rampa, para uma entrada parábola, né? Tem essas expressões aqui. Erro estacionário devido a perturbações. Aqui novamente é feita uma análise algébrica, né, envolvendo aqui essa planta aqui. Então chegamos a esses resultados aqui. Novamente tem uma parte que corresponde à entrada do sistema, né, esse R aqui. Uma segunda parte do erro é composta aqui pela perturbação, né? Então, podem ser feitas manipulações aqui também nesse erro devido à perturbação para deixar ele nesse formato, né? Que considerando um degrau, daí vai acabar anulando esse S aqui, né? Esse S vai multiplicar sobre 1 sobre S do degrau, vai zerar. Passo o G2 dividindo, né? Então vai ficar nessa expressão, né? Dessa forma aqui. Aqui é possível calcular e analisar qual que é o impacto, né, do controlador ou da planta, né? Se você vai ter que colocar um integrador, como é que você vai dar ganho nisso para tentar diminuir esse erro devido à perturbação, né? É possível ser feita essa análise aqui. Bom, então aqui para dar tempo de apresentar tudo uns 15 minutos, eu vou ser um pouco mais direto aqui em relação ao erro estacionário e o erro da perturbação, né? Mostrando aqui no Simulink o problema, né? O meu sistema aqui ele tem um integrador duplo, né? Tem um S ao quadrado aqui no denominador. Então a gente conseguiu lá no subprojeto 2, né? Chegar no alvo sem ter um integrador aqui, né? Então só com a componente proporcional e a componente derivativa, né? Eu consegui chegar então no alvo, né? No meu alvo de 15 aqui que eu estava aplicando, né? Lá naquele momento eu não consegui entender direito isso, mas agora eu entendi, né? Então a gente pode ver aqui que o sistema ele realmente ele chega, né, no alvo, né, sem ter um integrador no controlador, né, só com então tendo esses integradores no sistema, né, ele busca o alvo, né. Porém aqui aplicando então um degrau em algum momento aqui no momento 10 foi aplicado um outro pequeno degrau entre o controlador e o sistema, né. E a gente pode ver que ele não corrigiu isso aqui, né. Ele manteve esse erro estacionário aqui devido a essa perturbação que houve. Que poderia, num caso real, ser um ruído ou algum outro problema, né, envolvendo o controlador, né, alguma perda de sinal ali. Então aqui eu já deixei pronto esse integrador para adicionar aqui no controlador, né. Eu vou acrescentar um valor aqui para ele 0.1, que eu havia testado antes. Vamos rodar o programa aqui. Então aqui a gente pode ver que adicionando o controlador ali para um sistema que já tem dois integradores no sistema, né, mesmo assim ele não conseguiu fazer essa correção. Então foi necessário adicionar um integrador aqui anterior, né, no controlador, para poder fazer essa correção do, do alvo aqui, né, e ter um erro zero lá em regime permanente, né. Então a gente vê que está atuando aqui, né, o integrador do controlador também, né. Bom, então é isso. Essas aqui são as referências, né. Eu usei o livro de Sinais e Sistemas do LAT e o livro de Engenharia de Sistemas de Controle do NISE, sétima edição. Obrigado.